conhecimento. Meu nome é Fernando Benício, sou técnico aqui da área de Previdência da Confederação Nacional de Municípios. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, nós vamos falar do CONAPREV, que é o Conselho Nacional de Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social. Bom, esse conselho ele tem uma importância ímpar, né? Principalmente para os regimes próprios de previdência. Mas antes de falar do conselho, vamos falar do que é o RPPS, o que o RPPS representa. O RPPS, como a própria sigla diz, é Regime Próprio de Previdência Social. Hoje nós temos três regimes de previdência no Brasil, né? Nós temos o regime geral, que é o RGPS, o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, e a Previdência Complementar, né? O RPPS, ele é aquele que assegura aos servidores, né, a servidores públicos titulares de cargos, que o RPPS assegura a sua previdência com os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal. Bom, os municípios que queiram implementar o RPPS, ele tem total autonomia para fazê-lo, né? Sobre isso, é necessário fazer um estudo atuarial de viabilidade e depois as partes legais, constituir a sua legislação própria, né? O RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, ela tem uma particularidade de autonomia, né? Os municípios e os gestores têm essa autonomia na sua gestão. Ao mesmo tempo que ele tem essa autonomia, nós temos a preocupação, e sempre tivemos a preocupação, de dar orientação aos municípios que possuem regime próprio de previdência. Diante disso, foi criado vários conselhos, representações, instituições preocupadas com a gestão desses RPPS, né, e tentar auxiliar os seus dirigentes, os seus presidentes de fundo, diretores de instituto, até mesmo os prefeitos, para andarem de acordo com as normas e as regras. E também no sentido de aprimorar essas regras, aprimorar questões que possam melhorar a gestão do RPPS. E diante disso, o CONAPREV, ele veio em 2001, ele foi criado o CONAPREV com essa intenção de melhorar essa administração no RPPS. Bom, em 2003, houve a discussão da primeira reforma da Previdência, né? É um outro assunto que a gente também vai adentrar aqui na questão do CONAPREV, que existe esse debate da reforma da Previdência agora nos anos atuais. Então, em 2003, o Conselho ele foi o pilar para discussão e debate de uma reforma que poderia ajudar nessa questão previdenciária, né? O Conselho ele tem várias resoluções, né? Por meio do CONAPREV foi criada várias resoluções. Uma delas foi a questão da compensação previdenciária, que precisava de uma regulamentação. Se discutia muito essa questão da compensação dentre os dois regimes, regime geral e regime próprio. Então, assim, diante dessas várias situações da compensação, o Conselho ele teve um direcionamento mais correto na questão do debate, né, com todas as instituições e órgãos competentes. Então, foi trabalhada a questão da compensação previdenciária e acabou criando uma minuta de decreto. Então, foi a regulamentação por meio do Conselho que saiu a minuta da compensação previdenciária. Um outro ponto importante também do CONAPREV, né, desse Conselho Nacional de Dirigentes, foi a questão do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, né, da questão dos critérios, de melhorar a acessibilidade também pelos municípios em relação a parcelamentos, em relação à questão atuarial. Então, esse conselho está sempre reunido para poder tratar de assuntos que são pertinentes à melhor administração do RPPS, né? Então, o CONAPREV ele tem esse papel fundamental. O CONAPREV, pessoal, além dos órgãos governamentais, ele também tem instituições do ramo civil, que atua fortemente na composição desse conselho. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou mencionar algumas entidades que participam já desse conselho, do CONAPREV. Um outro ponto que eu vou deixar aqui, pessoal, que o CONAPREV ele se reúne a cada trimestre, né? Então, assim, agora mesmo em novembro, dia 29 e 30, terá a reunião desse conselho lá em Fortaleza, né? Um evento que vai tratar de assuntos que já está colocado, já tem a pauta pronta. Então, essa reunião vai acontecer agora no dia 29 e 30. A Confederação Nacional de Municípios, ela há muito tempo ela participou do conselho e depois ela saiu e agora está retornando, né? Na última reunião que teve do conselho,
nós conseguimos o retorno da Confederação ao Conselho Nacional de Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência, né? Vai ser publicado no próximo ano, em 2019, como a reunião ela ocorre trimestralmente. Então, no próximo ano de 2019, a Confederação já vai estar participando da mesa. Por que a Confederação pleiteia isso? A importância da Confederação estar no CONAPREV é fundamental. Por quê? Porque ela representa os municípios. Então, nós temos mais de 2.000 municípios no regime próprio de Previdência Social. Então, por isso que é importante essa representatividade da Confederação Nacional de Municípios. Inclusive, tem matérias no nosso site, quem quiser depois procurar maiores detalhes, mais informações, é só entrar no www.cnm.org.br. E também, quem quiser saber mais sobre o CONAPREV, pode também entrar no site do CONAPREV, que é www.conaprev.org.br também, tá? Então, assim, nós temos lá dos órgãos e as entidades que compõem o CONAPREV, nós temos as subsecretarias do Regime Geral de Previdência Social, a Previdência Complementar também na Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, sem contar com o INSS, a DataPrev, a Previc também participa do CONAPREV, a ABIPEM, a ANEPREM, a FONAC. Então, nós temos vários órgãos de representação. A CONFAS também, que é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, também participa do CONAPREV. E sem contar com os vários RPPS que têm uma representação muito grande e fomenta os outros RPPS de menor porte, né? E a gente trata isso por regiões, né? Lógico que Curitiba e Porto Alegre estão juntos na região sul, São Paulo e Rio de Janeiro no sudeste, Fortaleza e Salvador no nordeste, Goiânia e Campo Grande no centro-oeste, Manaus e Belém no norte, tá, pessoal? Também fazem parte do dirigente até duas entidades fechadas de previdência complementar. Então, só para vocês verem a importância dessa fusão, dessa uniformidade que o CONAPREV traz para todos os ramos de previdência, né? O CONAPREV ele é composto também por uma diretoria, né? Nós temos o presidente, que ele é subsecretário dos regimes próprios, o Narlon Nogueira, tá? Que tem um trabalho extraordinário também, junto com o seu primeiro vice-presidente, que é o José Roberto de Moraes, né? Também faz parte a segunda vice-presidente, que é a Tatiane de Lima Nóbrega, tá? Que ela é da FUNAP. E nós temos também dois secretários aqui que podem orientá-los no que vocês precisarem sobre a questão do CONAPREV, né? Que é a Silvana do Socorro Machado Rodrigues, que ela é secretária executiva lá da Secretaria de Previdência, né? A Silvana é uma pessoa que está sempre de pronto atendimento para quem necessitar de alguma informação que saia, a normatização em relação ao RPPS. Agora mesmo nós tivemos uma participação na mudança, na parte atuarial lá da Portaria 403, que trata dos RPPS. Então, a Confederação, ela buscou, juntamente com o CONAPREV, o direcionamento para modificações nas questões atuariais, né? Então, nós tivemos uma participação muito forte. E a Secretaria nos deu esse aparato. O Rogério Wagner Nunes, por exemplo, que é o secretário também lá do CONAPREV, ele também está aberto a trazer qualquer informação, inclusive a mudança na 403, que é primordial para os RPPS, está vindo com várias modificações que foi pleiteada até mesmo pelos próprios dirigentes de RPPS, os gestores, pessoas que trabalham com regime próprio de previdência, seja no ramo de investimento, seja no ramo de parcelamento. Até na questão do parcelamento, nós tivemos o parcelamento especial, e agora estamos tratando o encontro de contas, até mesmo que é um pleito da Confederação Nacional de Municípios, para que os RPPS, além da questão da compensação, seja mais ágil, tá? É um pleito da gente que a gente precisa dessa compensação, torna-se mais rápido, e na questão também dos parcelamentos, né? Os parcelamentos especiais. Nós sabemos das dificuldades financeiras de vários municípios em relação ao seu RPPS. Então, assim, a gente está levando para o Conselho, para o CONAPREV, várias demandas de municípios que estão tendo problemas com os repasses, né, de contribuições. Então, assim, esse Conselho ele tem uma importância muito grande para esses gestores. Uma outra situação que a gente vai colocar aqui é de que o CONAPREV também, gente, ele tem um estatuto, tá? Ele é regido por estatuto, então, assim,
Daqui a pouco vai ser formada uma nova mesa, ele também está aberto para novas entidades entrarem, só que assim, para as entidades entrarem tem que ter o pleito justamente nas reuniões do CONAPREV, né? Solicitar o convite para a Silvana, que é a secretária lá da Secretaria de Previdência, secretária executiva do CONAPREV, e ela vai passar todas as informações para que os municípios e os RPPS, os gestores que queiram maiores informações de publicações sobre como o seu regime próprio de previdência pode atuar de acordo com a legislação do CONAPREV, como que eu posso estar trabalhando, dando sugestões para que alguma alteração pertinente na minha administração de regime próprio de previdência pode se dar. Então, assim, o CONAPREV, ele é uma entidade que preza pelo regime próprio de previdência na boa administração, né? Nós temos alguns casos de sucesso de regimes próprios que estavam em decadência. Por meio do CONAPREV, das orientações que pegou com esse conselho e de normas alteradas, esse RPPS conseguiu sobreviver, né? Por quê? Por conta do passado. Hoje é atrelado o certificado de regularidade previdenciária para que o regime próprio de previdência, o prefeito ou prefeitura, continue atuando e repassando de acordo com as normas previdenciárias a sua boa administração para o regime próprio de previdência. O Narlon, ele, na reunião agora que vai ter no dia 29 e 30, ele solicitou de algumas prefeituras, de alguns municípios, o pleito, né, uma participação mais efetiva nas alterações, porque agora vai acontecer a reforma da Previdência, né? Então é uma discussão que a gente está tendo em todos os ramos previdenciários e todo mundo está muito preocupado e são várias discussões, vários debates. Por quê? Porque o ano que vem vai ser um ano que a gente pretende chegar com uma pauta pronta do próprio CONAPREV, chegar para o governo com um direcionamento do que representa o regime próprio de previdência nessa questão previdenciária. Porque o regime próprio de previdência, como nós sabemos, é o regime mais seguro que tem e mais rentável em relação ao regime geral, né? O regime próprio ele demonstrou e demonstra, se bem administrado, uma grande solução para as prefeituras que estão endividadas com a sua previdência, né? Ao criar um regime próprio de previdência, o município ele pode ter uma economia e ele, bem administrado, né, vai ser ainda melhor para o município em relação aos repasses previdenciários. Nós temos um pleito também na Confederação Nacional de Municípios, vários projetos tramitando aí no Congresso, que é de apoio da Confederação. Um deles é essa questão do encontro de contas, né? Na verdade, o encontro de contas já foi assinado pelo presidente, a gente está aguardando somente essa autorização para que possa, o Conselho de Gestão já está trabalhando fortemente nessa composição do encontro de contas. E como isso vai se dar? A gente pede que os municípios que tenham regime próprio, que passou para o regime geral, depois passou para o regime próprio de novo, porque tem essas particularidades, né? Nós temos alguns municípios e regime próprio de previdência que ficaram em extinção. Por que em extinção? Porque o regime próprio ele não cessa enquanto o último beneficiário não sair desse sistema, sair no seu falecimento, né? Então, enquanto tiver um beneficiário no regime, mesmo que o município esteja no regime geral, ele continua o regime em extinção. O RPPS, pessoal, desculpa, tem algumas perguntas aqui, vou ver se tem a participação de alguém aqui. Eu peço desculpa que nossa rede aqui estava... a Cirlei Beltrame disse que está falando de Palotina. Cirlei, obrigado pela sua participação aí. Eu desculpa até a demora em te dar esse retorno. Então, assim, o CONAPREV... Cirlei, você já tem regime próprio de previdência, depois você pode entrar em contato conosco aqui para a gente poder bater um papo melhor, né? Porque como nós temos só 20 minutos para fazer a roda de conhecimento, aí acho que fica um pouco restrita a questão de orientação, de como vai se dar, de como a gente deve atuar. Mas eu vou dar a orientação para vocês, depois eu entro em contato contigo, beleza? Na questão da parte legislativa do CONAPREV,
Nós temos a lei, o estatuto do CONAPREV também, está lá no site, ele tem vários direcionamentos de como o CONAPREV vai atuar para ajudar essa boa gestão do RPPS, tá, pessoal? Um outro ponto que eu vou colocar aqui são das reuniões que aconteceu. Já são, olha só para vocês terem ideia, já estamos na reunião 64, de número 64, né? É uma reunião ordinária que ela acontece trimestralmente, como eu falei. Ela vai ocorrer agora no dia 29 e 30 de novembro, tá? De 2018, lá em Fortaleza. Nós recebemos o convite da Silvana. A confederação está indo com seu representante lá e as nossas demandas, né? Que são as demandas que a gente trata no dia a dia aqui, principalmente dos municípios que têm dificuldades na parte financeira, seja na parte de parcelamento, seja até mesmo na parte de relação com a Secretaria de Previdência. A Confederação ela tem uma abertura muito boa com a Secretaria de Previdência, né? O próprio Narlo deu essa abertura para a gente lá e a gente aproveita bastante essa abertura para levar as demandas dos municípios, porque o CONAPREV, como a gente está falando aqui, ele uniformizou todas essas relações, seja do Ministério da Fazenda, seja da Secretaria de Previdência, seja do INSS, até mesmo a própria DataPrev. Então, assim, essas demandas que a gente recebe aqui dos municípios, na parte de Receita Federal, de parcelamentos, de questão de compensação, a gente está estreitando essa relação para facilitar o atendimento ao município, né, aos dirigentes do RPPS. Então, a nossa preocupação é que com o extrato de regularidade previdenciária, ou seja, o CRP, os 32 itens que os RPPS têm para com o município, ou para com o seu RPPS, e, claro, com o seu município, essa questão da responsabilidade de gestão, de estar com o documento regular para sair do calque, a gente tem essa importância de estar andando na linha com o RPPS, né? O CONAPREV, ele também vai ter uma particularidade interessante, pessoal, que eu vou mencionar aqui agora para vocês, que é justamente a cada encontro do CONAPREV, as demandas elas são colocadas em ata e automaticamente levadas para a secretaria para tomar o devido encaminhamento. Quais são os encaminhamentos? Como ela ocorre a cada 3 meses, então já tem um pleito já praticamente pré-definido do que pode alterar e do que não vai ser feito, né? Então, assim, nós temos a questão das aplicações financeiras, né? Os RPPS estavam tendo uma dificuldade na questão da política de investimento, né? Por meio do CONAPREV, a questão do curso CPA 10, CPA 20, ele tomou uma outra dinâmica, né? Os municípios pequenos que precisavam ter esse curso CPA 10 e CPA 20, eles retomaram. E hoje, boa parte, vou falar, cerca de 95% dos municípios que possuem RPPS estão dentro dessa qualificação do CPA 10 e CPA 20, né? Isso diminuindo essa questão de assessorias, que é muito importante. É importante que o RPPS ele comece a trabalhar os seus servidores ali do próprio município, para que tenha esses cursos, para que possa administrar o seu próprio regime próprio de previdência, né? Um pouco redundante, próprio regime próprio. Então, assim, como eu servidor do município, um exemplo, tá? Eu fazendo o curso CPA 10 ou CPA 20, como eu vou ter acesso no meu RPPS na questão administrativa? Olha, o próprio RPPS ele tem um conselho, né? Ele é composto por um conselho. Aí você tem lá o conselho deliberativo, você tem o conselho de fiscalização, você tem um conselho que ele tem que ser atuante no RPPS, né? Por quê? Porque eu estou falando da minha própria aposentadoria, eu estou falando do regime que está administrando o meu dinheiro para minha aposentadoria, para minha pensão e por aí vai. Então, assim, trabalhar essa questão de capacitação é muito importante. O CONAPREV, ele preza muito por isso, porque a cada demanda ele percebe que os RPPS que estão bem administrados, ele está trazendo os outros que estão querendo ser bem administrados também, né? Então, como eu disse antes, são mais de 2.000 municípios
com o RPPS, né? Então você tem um volume muito grande de dinheiro e aplicações aí, fazendo com que as assessorias fiquem de olho na questão previdenciária aí. E ao mesmo tempo, quando você tem uma equipe técnica mais capacitada no sentido de cursos, no sentido de palestras, em acompanhamento, até mesmo nessa própria reunião do CONAPREV que vai acontecer em Fortaleza, tirando dúvidas, levando as dúvidas, vai facilitar bastante na sua administração. A 403, como eu já disse, ela está sofrendo as alterações, principalmente na parte atuarial. A Confederação colocou alguns pleitos em relação à questão atuarial, a questão de alongar o prazo para amortização do passivo atuarial, né? Alguns municípios vão perguntar assim, o que é esse passivo atuarial, Fernando? Eu não tenho um regime próprio de previdência. Olha só, o passivo atuarial, ele não é uma dívida que o município adquiriu com a criação do RPPS. Na verdade, ele é um compromisso. Compromisso é o tempo de serviço passado. Então, como é que eu vou pagar esse tempo de serviço passado dentro do RPPS? Eu vou pagar por uma alíquota suplementar dentro do quesito atuarial. Então, é feito um cálculo atuarial e esse cálculo atuarial vai ver qual é o passado desses servidores para a prefeitura começar a constituir a amortização desse passivo atuarial. Então, assim, o CONAPREV, ele já está trabalhando fortemente nessa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, para a gente não passar. Pessoal, eu vou deixar aqui o meu contato para quem quiser tirar mais dúvidas. Eu sei que foi um tempo muito curto e é um assunto bem amplo, né? E a gente tem que dimensionar ou diminuir aqui em pouco tempo. Meu telefone é 61 2101 6065. Meu nome é Fernando. Você pode também mandar um e-mail previdencia@cnm.org.br com alguns questionamentos, né? A gente está à disposição aqui e eu agradeço a participação de vocês. Peço desculpa para algumas pessoas que eu não consegui responder, mas eu vou entrar em contato para a gente poder deixar o assunto bem limpo, tá? Tranquilo? Muito obrigado pela participação de todos.